Bom dia a todos e a todas. Hoje eu e a Sandra, nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia da Consciência Negra. E para começar, eu queria falar sobre a lei que instituiu o Dia da Consciência Negra. É a lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011. Ela instituiu o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A presidenta da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É instituído o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a ser comemorado anualmente no dia 20 de novembro, data do falecimento do líder negro Zumbi dos Palmares. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 10 de novembro de 2011. Assinada pela Dilma Rousseff, que era no momento a presidenta do Brasil. Diário Oficial de 11 de 11 de 2011. Então, depois da instituição desta lei, todos nós passamos a celebrar o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. E ficou livre também para que os municípios também pudessem instituir esse dia no seu município. Então, nós temos aqui na nossa diretoria vários municípios que celebram o dia 20 de novembro. E outros que não. Mas o mais importante saber desse dia é saber que no dia 20 de novembro não é um feriado para ficar em casa, só para descansar. É um dia para se comemorar, para celebrar a consciência negra, um dia de reflexão, um dia que a gente tem que pensar, um dia que a gente tem que realmente pensar o que fazer, o que fizemos durante o ano. E agora, nesse dia 20 de novembro, todas as unidades escolares geralmente fazem a culminância desse trabalho para o que foi feito, o que fizemos para criar consciência negra desse dia. Será que todo o trabalho que foi realizado teve como objetivo criar uma identidade negra nos nossos alunos? Esse é o dia da gente demonstrar, nessa semana, até geralmente ao fim do mês, todas as escolas fazem essa celebração de todos os trabalhos que foram realizados. Então, continuando, a minha fala e refletindo, sobre o mês da consciência negra, o Dia da Consciência Negra. A gente sabe que aqui nas nossas escolas muitas atividades estão sendo realizadas. Eu tive já o prazer de participar de algumas e fiquei encantada, gostei muito do que foi apresentado. Então, eu penso que em todas as escolas está havendo esse trabalho de conscientização, de reflexão sobre a questão que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, a questão do racismo, a questão da discriminação, a questão de se sentir o aluno negro, a criança negra, se sentir sempre humilhada, achar que pela cor da pele uns têm mais valor do que os outros, pela cor da pele uns são mais inteligentes do que outros. Então, esse trabalho é para mostrar que somos todos iguais, que todos temos capacidade de pensar, de agir. Todos somos inteligentes. O que acontece são as oportunidades que as crianças negras, jovens negros, têm muitas vezes as portas fechadas. As portas não se abrem para certos jovens pela cor da pele. Então, esse trabalho é um trabalho de reflexão sobre tudo isso. Até quando a gente vai ficar discriminando, nossas crianças, os nossos jovens negros, ainda com aquela ideia do passado, de achar que pela cor da pele um é melhor que o outro. Então, eu estou observando, nas escolas, o trabalho está realmente chegando até os jovens estão realmente se valorizando mais, acreditando que eles são capazes. Isso é que é importante. É um trabalho que cria consciência da importância de sermos tratados igualmente, tanto pelas crianças brancas quanto as crianças negras. Somos todos inteligentes, temos características diferentes e nem por isso somos inferiores a outros. Então, a minha mensagem de hoje, desse dia, do dia 20 de novembro, é que esse não seja um único dia de trabalho na escola, mas sim que continue sendo aquele trabalho
no dia a dia, né? Para quando chegar no final do ano, na apresentação dos trabalhos, na culminância desses trabalhos, realmente tenham criado a consciência negra em todos os alunos. Tenham criado em todos os alunos a importância de sermos todos iguais, apesar das nossas diferenças. Essa é a minha mensagem, né? Que a gente tem um mundo melhor, um mundo de oportunidades para todos, um mundo de igualdade para todos. Muito obrigada. Tá? Agora eu vou passar a palavra para a senhorita Sandra. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vocês estão assistindo nossa ATPC de hoje. Inclusive, uma ATPC muito especial para a gente que trabalha com educação antirracial, né? Já tiveram a fala da dona Maria Aparecida, nossa supervisora de ensino, da qual a gente trabalha em conjunto já faz alguns anos com essa temática com vocês. E o porquê que a gente está trabalhando e sempre a gente está voltando isso nas ATPCs é devido ao 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Mais do que uma comemoração, é uma data para reflexão das questões étnico-raciais, das questões raciais, educação antirracista, né? Então todo mundo, todos aqueles que são contrários ao preconceito, ao racismo, nós temos que ser, na verdade, resistência no sentido de falar, resistência no sentido de não nos calar mediante certas situações. Porque se você não é racista, mas se você se mantém calado, em silêncio, você está concordando com aquele ato. Então a gente tem que sempre ser resistência naquele espaço que a gente ocupa. E o espaço que a gente ocupa se chama educação. O espaço que a gente ocupa, eu, dona Maria Aparecida, chama-se diretoria de ensino. O seu espaço é a escola, a sala de aula. Então é a partir dos seus contatos que a gente vai disseminando o quê? Uma ideia antirracista, né? Antes que a ideia racista seja disseminada, antes que o preconceito chegue a bater a porta da sua escola ou da sua sala de aula, nós temos que tratar isso com muita responsabilidade. Ser contra. Mesmo falar, na minha escola não tem isso, lá na escola que eu trabalho não tem isso. Não importa. Porque o contato que você tem é com as crianças, ou com os adolescentes, ou com os funcionários da sua escola. Lembrando que a escola não é formada só por alunos ou professores. A gente tem uma gama de funcionários que cooperam também com o processo educacional. Então, quando a gente fala um trabalho antirracista, a gente está falando de um trabalho com todos aqueles profissionais que estão envolvidos na educação. Tá? Desde os serviços gerais até o diretor da escola. Então, perpassando todas as funções que estão lá nessa unidade escolar. Tá? E aqui na diretoria de ensino, a gente trabalha com os PECs, trabalha com os supervisores. Já trabalhamos com os funcionários, né? Eu me lembro que ano passado a gente teve um trabalho referente a isso, comandado pela supervisora Maria Aparecida. Eu acho que encabeça muito bem as questões étnico-raciais. Eu sempre falo assim, eu falo sobre essa questão. A dona Maria Aparecida, ela fala sobre e ela vivencia essa questão, né? Porque eu não tenho melanina na minha pele, sou branca. É uma branca que aprendeu a ter consciência mediante os estudos. Por isso que eu falo, aquele que é contrário às questões raciais, às questões de racismo, na verdade, de racismo, perdão, se eu vou corrigir minha fala, ele não pode se manter calado. Seja você branco, seja você negro, seja você índio, seja você amarelo, não importa qual a identidade que você ocupa. Quando a gente diz não ao preconceito, nós estamos trabalhando, jogando no mesmo time, vamos dizer assim. E isso é importante. Né, o lugar de fala, como a Djamila falou. Eu, como branca, eu tenho meu lugar de fala nesse processo histórico. O negro tem o seu lugar de fala. Eu não tenho que dar voz ao negro. Ele tem a sua própria voz. O que a gente faz são discussões que levem pessoas brancas e negras a falarem sobre isso e a refletirem os seus papéis dentro de uma sociedade. Que nós precisamos sermos democráticos, que a gente cumpre a cidadania, que somos da paz, do amor. Mas a gente só pode viver numa sociedade justa quando não houver mais desigualdades raciais, quando não houver mais desigualdades sociais, raciais, sociais ou de gênero. Por quê? Porque se queremos a igualdade, se falamos de uma democracia, se trabalhamos todo esse tempo em virtude disso, nós temos que
colocar no dia 20 de novembro, né, o dia da consciência negra. A gente fala assim, mas só me basta a consciência humana. Se não houvesse preconceito e racismo, bastaria a minha consciência humana, com certeza, né, que se nós tivéssemos isso, não houvera necessidade nem de eu estar gravando, nem Dona Maria Aparecida estar falando dessa temática, que eu acho que muitos já falaram assim, nossa, eu já falei muito sobre isso. Eu já disse muito sobre isso. Aí lá vem a Sandra de novo falar sobre isso. A Sandra vai falar, já faz 12 anos que a Sandra, 13 anos que a Sandra fala sobre isso. Isto na diretoria de ensino, né? Mais ou menos 12 para 13 anos. E antes já falava sobre isso, porque o que me possibilitou falar sobre isso, isso, todas as vezes isso, foram os estudos, né, que foram abrindo, assim, descortinando, né, o conhecimento descortina, os saberes descortina. A gente começa a sair do senso comum e a gente começa a fazer reflexões, mas não só sobre aquilo que nos dizem, mas sobre as minhas atitudes. A importância de a gente ter conhecimento não é simplesmente falar para o outro uma teoria, mas é refletir na minha própria ação. Então isso foi uma das coisas fundamentais para a mudança, para eu estar escrevendo sobre, para eu estar falando com vocês sobre esse assunto. Porque esse descortinar aconteceu depois que a gente estudou muito, dialogou muito, porque ele como a gente fala, ele é estrutural, o racismo. Ele é sistêmico, o racismo. Ele está na história, dentro de um processo histórico, e nem por isso é lógico que ele é determinante e ele não vai mudar por ser histórico, por estar enraizado na nossa cultura. Não é isso. Quando eu falo que é um processo histórico, a gente precisa conhecer realmente tudo o que aconteceu, para a gente entender o porquê dizer não, entender por que tem cotas raciais, entender por que isso não é um favor. Tá? Ninguém está aí dando por esmola alguma coisa. Não é isso. Negro não quer pena de ninguém. Tá? Não é pena. É um reconhecimento de um trabalho. É um reconhecimento daquilo que foi negado. Então, a gente tem que oportunizar, dar oportunidades a quem foi negado essas oportunidades. Tanto a nível educacional, quanto a nível de trabalho, trabalhistas e etc. Né? Como a gente estava conversando ontem em uma escola, que homenageou uma pessoa da comunidade. Né? Quero parabenizar aí as escolas que a gente está visitando. Os trabalhos são eficientes, a gente percebe assim uma seriedade de discutir esse assunto hoje nas escolas, pelo menos naquelas que a gente está visitando, que ela não é uma ação só pontual, né? Uma ação só para uma apresentação lá de culminância, mas que ela está sendo pautada ao longo do tempo no currículo. Ela está sendo acompanhada com teorias, com estudos, e isso é muito importante. As apresentações são a culminância daquilo que eu estudei, daquilo que eu aprendi, em formato de arte, em formato de música, em formato de dança, em formato de pintura, mas ela não vem do nada. Aí você vai pintar agora uma negra. Não, não é isso. Eu tenho que saber por que eu vou refletir sobre o 20 de novembro. O aluno precisa saber disso. Ele precisa saber por que ele está desenhando uma mulher negra lá, de cabelos todos, né? Cacheados. Por que é isso? O que isso significa? Então não é só fazer a arte. É entender por que aquela arte está ali. Por que eu vou cantar uma música, né, referente às questões étnico-raciais. E o que aquela música me diz? Porque se eu levar eles lá, eles decoram uma música, decoram um poema, faz uma pintura, e eles vão falar assim, é uma data, é como se fosse uma comemoração. Eu deixo muito claro que essa data não é uma comemoração, ela é uma data para reflexão, tá? E é muito importante isso. Então eu queria parabenizar as iniciativas das escolas que a gente visitou, né? De chamar, por exemplo, tem uma escola que chamou um senhor da comunidade para homenagear aqui de Jales, né? Escola Dom Arthur. Queria parabenizar a escola pelo trabalho, queria parabenizar as escolas que a gente visitou, aquelas que estão encaminhando para a gente o material de trabalho. Infelizmente, não dá realmente para ir em todos os locais. Mas nos convide, mande convite, a gente, na medida do possível, a gente atende. Se não for eu ou a Dona Maria Aparecida, vai um representante da diretoria de ensino, vai estar sempre um PEC aí na sua escola, né, para prestigiar, para ver o que vocês estão trabalhando, e isso é muito importante, tá? A parte estética é maravilhosa, mas a parte de conteúdo, objeto de conhecimento, ela tem que estar presente a todo momento nessas apresentações também. Queria parabenizar também uma outra escola, em que a gente se emocionou muito,
Porque eu estava até conversando com a dona Cida, né? Todas as escolas, na verdade, que nós estamos indo, a gente reflete um pouquinho desse trabalho ao longo de 12 anos. E como que é um crescimento nas escolas, para discussão, para falar sobre essa temática, né? Nesse acompanhamento de 12 anos. Mas, Sandra, 12 anos? Puxa, agora que vocês estão começando a ver esses frutos? Não, é um caminhar, né? É um processo. O racismo a gente não vai combater com uma frase, com uma atitude, são atitudes diárias. É lá no cotidiano que eu faço esse trabalho. Não é uma atitude de minutos, de 1 ano, de 2 anos. Pensem em vocês, isso vem aí desde a descoberta do Brasil praticamente, né, com a chegada aí no século XVI dos primeiros escravizados. E também não falamos mais escravos, tá? Escravizados. E nós, os negros hoje, nessa contemporaneidade, eles não são descendentes de escravos. Eles são descendentes de africanos. E muitos deles de africanos que eram reis e rainhas lá na África, né? Que são nobres, da nobreza africana. E que estão entre nós, né? Que trocaram os nomes, né? Colocaram o sobrenome dos chamados senhores de engenho. Então, seus sobrenomes, provavelmente, se você é negro, né, um afrodescendente, você provavelmente tem o sobrenome Silva, Souza, Nogueira, porque eram sobrenomes do quê? Dos portugueses. Ou às vezes até de algum espanhol. Mas a maioria portugueses que eram chamados senhores de engenho. Que, entre aspas, naquele momento tinha condição, porque o negro foi coisificado a vir para o Brasil, né, foi tratado como uma coisa. Ah, mas na África também tinha escravizados. Os negros escravizavam um ao outro, os africanos escravizavam o outro. Verdade? Verdade. Tinha. Por guerras, né? Por comunidades contrárias uma à outra. Então, eles remantinham esse processo. Mas não era coisificado. Quando vieram para o Brasil, esses que vieram escravizados para o Brasil eram tratados como coisas, como objeto, como animal. Né? Tanto é que se você olhar um jornal de época, você vai ver mensurando as vendas como um objeto, como se fosse um piano. Junto ali tinha um escravizado junto com vendendo com um piano, com um cavalo, etc, etc. Então, é diferente, tá? O processo, a escravidão que a gente fala, no processo que ocorre na África e o processo que é trazido para o Brasil quando a gente fala de escravização, tá? Deixo isso muito claro para que vocês não tenham dúvidas sobre isso nas escolas. Um recado importante antes de eu prosseguir minha fala, nós estamos preparando aí para o dia 8, provavelmente, uma data provável que a gente tenha uma reunião no dia 8 de dezembro, justamente para que as escolas, algumas escolas possam mostrar todo esse trabalho que está ocorrendo aí nas unidades escolares, né? E que é muito, então guardem aí, se tiver alguma coisa que queiram apresentar, se tiver algum cartaz que queiram trazer para a gente deixar em exposição, algum objeto, algum material. Lógico que não dá para pôr tudo que vocês colocaram aí nas suas exposições, mas deixem conservado. E a gente vai pedir algumas coisas para o dia 8. Poder de fala, a gente ouviu alguns textos de professores, né, que fez a gente chorar, né, e a leitura desses textos, a manifestação da comunidade, de certas mães que acompanharam esse processo, que foi extremamente importante, se levantarem espontaneamente e falar sobre a questão racial. Então a gente está percebendo, dizer a importância da escola nesse processo todo. Quando isso acontece, a escola está junto com a comunidade. Gente, é tudo de bom quando você consegue extrapolar essa questão além dos muros e chega ali na comunidade e a comunidade está apoiando, a comunidade está falando com você. Então, numa dessas visitas, a gente ouviu uma mãe falando. E isso tocou muito a gente, uma das nossas escolas que a gente visitou. Então, todas as escolas que a gente visita tem uma coisa muito bacana, tem uma pérola ali que a gente vai levando, né? A gente vai conversando, a gente fica encantado com aquele conhecimento, né? E a gente sabe que o poder de conscientização dessa questão antirracista,
que está sendo feito nas escolas, trabalhado nas escolas, é extremamente importante para o dia a dia, para a comunidade, para a questão da violência, para a questão de preconceito, de combate. Então é importantíssimo as ações que estão sendo realizadas. Então eu parabenizo todas as escolas que estão tendo esse movimento de educação étnico-racial, ou que estejam aí trabalhando não só por resistência mesmo da questão da educação antirracista, de combater o racismo em todos os níveis, que a gente possa continuar esse trabalho, tá, em 2023 que se aproxima. Então, dia 8 de dezembro é uma data, provavelmente nós vamos ter uma reunião aqui na diretoria para que alguns desses trabalhos sejam mostrados. Eu acho que a gente não vai conseguir todos e nem que todas as escolas talvez, né, passa, porque a gente também vai falar um pouquinho das últimas orientações de outubro que eu e a Paula recebemos sobre educação antirracista em São Paulo, que envolve todas as áreas. Por isso que a Paula está nos acompanhando. Por que a Paula está nos acompanhando? Porque esse trabalho tem que ser desenvolvido por todas as áreas. E a Paula, como coordenadora do núcleo pedagógico, então o que ela vai gerir? Ela vai, na verdade, mover todas as áreas para que todas as áreas e todas as etapas da educação, todos os níveis de educação básica estejam o quê? Sendo trabalhado a questão étnico-racial. A questão de letramento racial, né, que a gente vai falar nessa reunião. Como é que se faz o letramento racial? O que é o letramento racial? Né? Quando começamos a falar de questões étnico-raciais na escola. Então, aí prepare-se os anos iniciais, prepare-se aí os anos finais e o ensino médio. Então, a gente vai trabalhar a questão de letramento. Vamos falar um pouquinho ali, voltando ali. Por que dia 20 de novembro, né? Por que a gente vai parar para falar sobre consciência negra? Só lembrando uma coisa que todos nós sabemos, que a cidade surgiu, como a dona Cida falou, da lei. É a morte de Zumbi, dia 20 de novembro de 1695. Ele era um dos líderes do Quilombo dos Palmares. Lembrando que o Quilombo dos Palmares não era um único quilombo, hein? Tá? Uma única comunidade, são várias. E a gente dá o nome de Quilombo dos Palmares. Lembrando que tinha uma organização, uma hierarquia, uma administração, né? Defesa do quilombo, como era feita, uma organização muito grande. Quando a gente falava quilombo na escola, para mim, eu achava que eram várias pessoas morando lá no meio do mato. Não é bem assim, não. Ela tem toda uma organização econômica e política dentro desse quilombo. Então, na verdade, eu posso chamar de uma cidade, praticamente, de uma organização, de um estado, não sei. Mas ela tinha uma organização tremenda. Ela não foi feita do nada. Jogados ali, fugiu. Então, lá eu abro faz uma picadinha no meio do mato e vão morar lá no meio do mato. Não é isso, tá? Segundo o IBGE, a gente tem aí numa notícia que foi dada em 2020, notícia, tá? A pesquisa, eu não me lembro a data exata, mas nós estamos aí aproximadamente 56,1% de negros, 43% de brancos, e os demais são amarelos e indígenas da nossa comunidade. Então a gente percebe. Quem são os negros, Sandra? Os negros são pardos e pretos, tá? Quando a gente fala negros, eu estou conforme a nomenclatura que é dada pelo IBGE, a gente sabe que em algum lugar chama só de preto, mas eu estou usando a nomenclatura que é dada, já aviso, pelo IBGE. Então, eu optei em usar negros porque as pesquisas ainda assim nos remetem aos chamados pardos e pretos de negros. Eu prefiro falar negros, que eu acho que engloba todos de descendência alta, tá? E a gente, enquanto professores, enquanto educadores, a gente tem que privar pelo conhecimento. Eu falei que o conhecimento ele abre as portas, ele nos tira do senso comum e ele acaba também quebrando essa questão do preconceito racial. Não só do preconceito racial, porque quando eu falo do preconceito racial, eu estou falando de outros preconceitos. Estou falando de preconceito de gênero, eu entro na questão de preconceito de desigualdade social, social, né, o preconceito relacionado a isso. Então, eu entro em outros parâmetros, ele é muito grande esse trabalho todo. E o movimento negro, ele fez muito a gente parar para pensar, né, desde o início do século passado, esse movimento, na verdade, esse movimento acontece desde Zumbi, né, quando ele luta, ele é resistência à escravidão. E hoje, aí no século XX, a gente vê a resistência ao preconceito, resistência ao racismo, tá? E a gente percebe que o quanto que isso é importante dentro da sociedade. O movimento se tornou grande, né? A lei que a gente tem aí, a 10.639/03, é um fruto do movimento negro. O que é isso? Ela plantou, eles batalharam, são pessoas que participam desse movimento, são ativistas, e por isso que a gente tem essa lei, para que esteja estudado nas escolas a história e cultura africana. Através dessas pesquisas, a gente chega a entender como que o movimento ele vai mudando, né?
Então, a partir do combate ao racismo, a partir do combate à escravidão, né, que é um movimento não só do Zumbi, temos aí a participação de mulheres. Esse é um movimento de resistência. Quando eu digo que formou quilombos, eu estou falando de um movimento de resistência à escravidão. Quando eu digo que a Frente Negra, ela conseguiu, diante da sociedade brasileira, também formar o teatro negro, né, teatro experimental negro, que é do Abdias Nascimento, também um movimento já aí contra o preconceito, contra o racismo. E aí a gente vai estudando, né, todos os movimentos que vai formando os ativistas e pessoas até chegar nos dias de hoje. E aí hoje nas universidades a gente tem os núcleos afro-brasileiros, que são extremamente importantes, que não estuda só o afro-brasileiro, mas também as questões indígenas, para que o professor saia de lá com a consciência. Então a formação inicial, muitas vezes, não está lá nas disciplinas, no currículo da universidade, mas está ali no apoio desses núcleos afro-brasileiros ali, tá? Apoiando, fazendo refletir, e para que esse professor não chegue até nos dias de agora, né? Nos dias de hoje, perdão, para a sala de aula, já com uma pequena formação sobre a questão étnico-racial. Formação inicial, uma formação que tem que ser continuada, e essa formação tem que ser continuada aqui mediante a escola, né? Formação lá em ATPCA, e também pelo núcleo pedagógico. Aqui eu e a Dona Maria Aparecida somos pontos focais, mas todo núcleo deve trazer esse trabalho junto às escolas a quais a gente visita. Tá? E que é da jurisdição, né, da diretoria de ensino de Jales, e cada um e as demais diretorias com os outros PECs e outros supervisores aí que são responsáveis. Então a gente percebe que isso tudo bem que existe uma legislação, mas existe uma lei, isso que nós temos que trabalhar, mas mais do que uma lei, eu acho que tem que ter uma consciência. Por isso que eu falo assim, não é o dia da consciência humana, é o dia da consciência negra ainda. Porque se nós tivéssemos consciência humana, não teria lei. Nós já combateríamos qualquer tipo de preconceito automaticamente, sem pensar que se eu não fizer isso, eu vou ter uma punição. A gente não tem que pensar porque vai ter uma punição, porque vai ser preso, né? Nós temos que pensar que nós vivemos numa sociedade e nós temos que respeitar o outro na sua singularidade, conforme ele é. Eu sei que a gente é falho, que nós somos humanos e todos nós somos passivos de erros, mas insistir no erro, às vezes, realmente é pensar uma vez, duas vezes. Nós temos que também ser flexíveis e propagar, disseminar essa reflexão entre os professores e alunos, tá? Hoje eu queria só, pra gente continuar nosso papo, porque na verdade é um papo, até se nós terminar muito rapidinho, não posso chamar isso muito de, não sei se de formação ou não, mas a gente sempre falava com a Maria Aparecida, tinha pouquíssimas escolas que desenvolviam uns trabalhos étnico-raciais quando a gente iniciou há 12, 13 anos atrás. Falar sobre essa questão parecia muito um tabu ainda. Hoje a gente consegue uma abertura muito maior para trabalhar com as escolas, e vocês estão dando esse retorno, e a gente está assim, se enchendo de alegria, de emoção, e realmente há uma emoção, a gente até engasga para falar, porque passa um filme, né, de todo o trabalho, de todas as conversas nos bastidores, de muito daquilo que a gente não pode falar para vocês, até chegar aqui, onde nós chegamos em 2022. Mas tem uma coisa especial, um tipo de racismo que eu queria falar com vocês, que é o epistemicídio, não é nem um tipo de racismo, mas é a morte, né, através, quando você não consegue levar um comentário sobre isso para o seu aluno, estudar sobre essa questão, levar esse conhecimento, esses saberes, na verdade a gente está cometendo epistemicídio, que é a morte do conhecimento, que é relegar e destruir as experiências e saberes ao longo do tempo. Quando eu não falo para o meu aluno sobre os conhecimentos afros, sobre astronomia, sobre matemática, que os povos afros trazem consigo na bagagem para o Brasil, quando eu não falo sobre os conhecimentos da formação dos engenhos, porque quem é que tinha um conhecimento para montar os engenhos no Brasil? Quem é que já trabalhava com o processo de transformar cana de açúcar em açúcar, né? Quem que tinha essa tecnologia? Quando eu não falo sobre uma cultura que é milenar africana, eu estou o quê? Relegando e destruindo experiências e saberes ao longo do tempo. Isso a gente chama de epistemicídio. É a morte disso. Quando a gente mata o conhecimento, quando a gente deixa... Mas eu nunca falei sobre isso, eu não falei nem bem nem mal. Exatamente, quando você omite, quando você deixa de falar sobre os conhecimentos da África, quando você só
privilegia um único povo para ser estudado, e sabendo que o Brasil não é formado por uma única etnia, nós estamos aí diversas etnias, mas principalmente a gente foca na questão indígena e do branco e do negro, que, segundo Darcy Ribeiro, são as bases, a matriz da nossa sociedade brasileira. Quando eu relego o conhecimento de um povo, de uma etnia, eu estou relegando as experiências e saberes desse povo, dessa etnia. Há também o linguicídio, né? Olha ali, uma palavra nova para vocês. É isso também que nós vamos falar no dia 8 com vocês, com mais propriedade. Hoje é só um tira-gosto aí para aquele que está nos ouvindo. O linguicídio é um exemplo disso. O epistemicídio é o linguicídio cometido mais ou menos sistematicamente durante toda a trajetória histórica da modernidade capitalista. Rasuraram os conhecimentos e as línguas locais e criaram em seu lugar um vasto terreno de não conhecimento, onde a língua e o conhecimento imperial se foram implantados progressivamente, que destruíram inúmeras línguas. Então, quando o Brasil foi colonizado, quantas línguas indígenas se perderam? Quantos povos não existem mais? Quantos conhecimentos desapareceram? E quando os afros foram trazidos, escravizados para o Brasil, quantas línguas também se perderam? E as contribuições linguísticas que nunca foram estudadas também. Que nós hoje falamos o português, mas temos línguas de origem banto no nosso vocabulário, que não existe em Portugal. Só existe no Brasil porque não é português. É uma língua africana e nós falamos e nem sabemos o que estamos falando. Que no caso, na maioria das vezes, as palavras são de origem banto, tá bom? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Que tipo de conhecimento que eu estou levando para a sala de aula? O que o meu aluno está aprendendo sobre essas questões ali? Eu estou trabalhando sobre isso? Eu estou me inteirando? A gente tem uma biblioteca vasta aqui na diretoria de ensino, eu estava vendo aí com mais de 30, 40 livros no nosso acervo. Quanto daqueles livros que tem aqui na nossa biblioteca vocês já leram? Quantos que tem aí na sala de leitura, esse acervo todo sobre a cultura afro, foram lidos por vocês? De quem vocês têm conhecimento, né? E quando não tem, pode nos procurar, gente. Não tenham receio de perguntar para a PEC Sandra, para a Maria Aparecida. A gente está à disposição de vocês. Mas é preciso também que a gente se forme. É preciso também que a gente se forme nas nossas TPCAs, nas nossas TPCGs, TPCs, que seja. Tá? Então é isso aí, epistemicídio é isso, é a morte de saber. Eu estou cometendo isso, eu estou matando saberes, é lógico que não é premeditado, ninguém faz isso querendo fazer isso, ninguém, mas às vezes nos chegam isso nos livros, às vezes faltam esse conhecimento nos livros didáticos, ou às vezes falta esse conhecimento mais aprofundado nos nossos materiais de apoio. Então é isso que eu tenho que buscar, né? Conhecimento a respeito da história e cultura afro-brasileira. Não é só africana, é afro-brasileira, porque tem muitas coisas da nossa que nós não sabemos. Até pouco tempo a gente falava que os escravizados eram todos analfabetos. E a gente sabe que não, né? Por exemplo, a revolta dos malês, a gente percebe que eles sabiam ler e escrever, eles tinham todo um processo, tá? Vamos lá. Então, o que é a diferença? Só mais uma pitadinha daquilo que a gente vai falar no dia 8, que esse material a gente recebeu da SEDUC, tá? Numa reunião em outubro de 2020 e 2022 agora, né? Então, qual que é a diferença do bullying e do racismo? É tudo igual, né? As pessoas acham, não é tudo igual. Então, a gente precisa ir para a escola e saber diferenciar isso. Eu estou falando isso aí com os professores, mas também estou falando com a equipe gestora, estou falando aí com os COI, que eram antigos vice-diretores, que trabalham muito com essas questões. Então, diferenciar racismo de bullying é essencial. O bullying, ele ocorre apenas nas relações interpessoais. Toda criança está sujeita a sofrer ou praticar. Tem origem nos espaços escolares, podendo ou não expandir-se para outros campos, tendo assim um território pré-determinado. Não configura crime, muito embora seja violência. Racismo ocorre em planos ideológicos e estruturais. Apenas a criança que possui pertencimento racial observável sobre o racismo, embora possa também praticar, mas a criança negra pode ser vítima de bullying e racismo ao mesmo tempo. Não possui localização específica de ocorrência, dando-se em outros setores da sociedade. É crime previsto em Constituição de 1988.
tá bom? Então essas são diferenças básicas. Eu depois vou passar o slide, vocês vão ter ele na íntegra. E a gente vai poder discutir isso no dia 8 de dezembro com mais profundidade aí, e para que vocês possam levar materiais para isso, tá? Então, o que a gente quer despertar para vocês? Questões que estão lá dentro da escola, que são trabalhadas, que é o conhecimento sobre história e cultura afro-brasileira, que é a lei, né? O epistemicídio, que é quando a gente mata esses saberes, que a gente não estuda os saberes indígenas, saberes africanos. Estuda, não é só estudar, não. A gente trabalhar isso em salas de aula, promover reflexões. Então, consciência negra é ter essa consciência de querer aprender mais sobre a nossa história. Porque eu não estou aprendendo a história do negro. Eu estou aprendendo a história de pessoas que constituem um Brasil, que constituem um país chamado Brasil. Então é isso que a gente tem que fazer em sala de aula, né? Eu agradeço muito as escolas, muita conscientização de muitos profissionais da educação sobre essa questão, e que é um combate à violência, é um convite à cidadania e à democracia, e que a gente possa vivenciá-la isso constantemente. Sei que é um processo, porque eu também passei por esse processo. Eu já fui muito racista, tá? E é isso, o primeiro passo, às vezes, não sei se todos são, mas eu estou dizendo da minha pessoa. Então foi um processo, perceber isso, porque eu não percebia que eu era assim. Então eu desejo a vocês aí boas reflexões no dia 20 de novembro, referente a 20 de novembro, não exatamente dia 20, que é um domingo, mas que a gente tenha reflexões, que a gente possa levar conhecimento sobre isso e entendimento cada vez maior, para que a gente possa acolher as vítimas do racismo e que a gente possa trabalhar isso na escola constantemente. Eu, Dona Maria Aparecida, desejamos um bom trabalho a todos. Sei que é muito corrido no final do ano, mas não é uma ação pontual. Quero que vocês entendam que essa ação de combate ao racismo é uma ação permanente, no dia a dia, no cotidiano, nas escolas ou fora das escolas. Muito obrigada. Abraço a todos.